Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 24, revisão e avaliação. Vamos começar? Na nossa revisão, escolhemos alguns pontos importantes na unidade número 2 para falarmos para vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre fósseis e eras geológicas, e aí eu trago a vocês aí um convidado bem interessante, que está revisitando os nossos estúdios. Ele é bem pequenininho, porém ele viveu há muito tempo atrás, então ele está representando aí os fósseis. Sim, esse aqui é o Microraptor, tá, gente? Ele está aqui, fazendo parte aí da nossa revisão para nos lembrar do processo de formação de fósseis, que é uma coisa bem interessante. Os fósseis que nós encontramos são evidências importantes para fazer o estudo das eras geológicas, então eu convido vocês mais uma vez aí para participar de uma verdadeira máquina do tempo, que é o estudo dos fósseis, É uma aventura bem interessante da era pré-histórica, onde nós vamos descobrir aí como a Terra e seus habitantes mudaram ao longo de milhões de anos. Isso mesmo. Então, imagine encontrar um osso gigante em uma rocha ou uma planta petrificada. Eu acho incrível, e você também não? Então, os fósseis, eles são como máquinas do tempo, que transportam aí o passado, nos transportam para o passado através dos seus vestígios, mas eles também se formam de uma forma bem interessante, tá? E é isso que nós vamos aprender agora. Então, o processo de formação dos fósseis se dá da seguinte forma, darei os passinhos aí para vocês, Quando um ser vivo morre, seus restos podem ser cobertos por sedimentos, como areia ou lama, por exemplo. Então, esses sedimentos aí, eles vão acabar formando camadas ao longo do tempo, uma vez que as pessoas, que estudam os fósseis, que são os paleontólogos, os encontram, às vezes eles os encontram a partir de escavações. Então, esses fósseis eles podem estar depositados em camadas muito abaixo da Terra. Essas camadas aí que vão mostrar um processo de estratificação ou deposição ao longo das eras, onde também dá para se fazer a contagem aí dessas eras e fazer datação, tá bom? Então, esse aí é o processo inicial. Então, como é que ocorre, esse processo de formação dos fósseis? Com o passar dos milhares de anos, esses sedimentos se transformam em rochas e comprimem os restos do ser vivo, preservando-os em seus detalhes. Só que ele não preserva na sua composição original, que é a composição orgânica dos seres vivos. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, com essa compressão, vai ocorrer aí a substituição daquilo que era a camada orgânica por minerais. Então, quando você encontra um osso fossilizado, você, o paleontólogo, que é o estudioso dessa área, ele vai encontrar vestígios daquilo que foi a matéria orgânica, porque pouco se encontra de forma preservada, de fato, essa matéria. Então, os fósseis eles vão revelar o tamanho e até mesmo a textura dos seres vivos que viveram há muito tempo. Então, é dessa forma aí que a gente finaliza o nosso resuminho sobre o processo de formação de fósseis, para que vocês entendam aí como acontece. E como eu falei para vocês, com o passar do período, onde ocorre a deposição de material, dá para fazer o estudo das eras geológicas. E é nesse ponto aí que eu vou citar para vocês, mais uma vez, quais são as principais eras. Então, a história da Terra ela é dividida em longos períodos chamados eras geológicas. Cada era durou milhões de anos e foi formada, foi marcada por grandes mudanças no planeta e nos seres vivos.
Então acompanhe aí o nosso infográfico e à medida que eu vou avançando aí a nossa legenda, vocês vão me acompanhando as principais características. Uma coisa bem interessante quando você olha aí no infográfico é a medida do tempo, né, a contagem do tempo que é feita de forma decrescente, né, a partir de uma numeração muito alta até chegar ao ponto zero, né, que é o ponto onde ocorre aí a contagem, o reinício da contagem do tempo, né, segundo o calendário cristão, né, que é o ano que Jesus Cristo nasceu, na verdade. Então, começando aí o estudo, né, das eras geológicas, nós temos o período pré-cambriano, que ocorreu aí em torno de 4,6 bilhões de anos a 541 milhões de anos atrás. Então, esse aí marcou-se o início da vida na Terra, com os seres microscópicos e simples, né? Aqueles seres que, quando a gente está estudando citologia, nós chamamos de unicelulares. Por exemplo, muitos unicelulares procariontes nesse período. Nós temos aí a era geológica, que ela teve aí o seu período de 541, né, aproximadamente, a 252 milhões de anos atrás, onde ocorreu uma verdadeira explosão da vida nos oceanos, né, e o surgimento dos primeiros vertebrados e plantas terrestres, né. Nós tivemos aí o período mesozoico, né, a era mesozoica, né, que ocorreu aí há 252 milhões de anos, até 66 milhões de anos atrás. Essa era aí é a era dos dinossauros, né, onde eles dominaram a Terra por milhões de anos, junto com outras espécies de répteis gigantes, né, aqueles répteis que são considerados ancestrais dos répteis atuais. E tivemos aí a nossa última era, né, a era Cenozoica, né, que ocorreu de 66 milhões de anos atrás e perdura até o período de hoje. Essa é a era dos mamíferos, onde surge e se diversificam os diversos mamíferos, incluindo aí os primatas e os seres humanos. Nós, isso mesmo, o homem primitivo, ele surgiu aí nessa era Cenozoica. E uma característica bem importante, na verdade, é uma curiosidade, é que o homem e os dinossauros eles não conviveram na mesma era, né? Vocês perceberam aí a Mesozoica e a Cenozoica, a Mesozoica dos dinossauros e Cenozoica, a era onde surgiram os homens, né? Na última parte, né, no último período, aí, o período mais recente da era Cenozoica. Mas a Terra nos conta muito a história do que foi no passado, porém, nós precisamos também conhecer o que é o planeta Terra nos tempos atuais. Aí nós vimos um pouquinho, nós estudamos um pouquinho sobre os biomas. Apresento para vocês aqui os biomas do Brasil, né, os biomas, a começar aí pelo conceito dos biomas, de modo geral, né? Os biomas eles são grandes áreas na Terra, com características semelhantes de clima, de solo e vegetação. Então, imagine comigo aí o Brasil como uma casa gigante, porque o Brasil ele é considerado um país continental, né, com vários cômodos diferentes. Cada cômodo representa um bioma, com seus próprios móveis, né, decoração e até mesmo inquilinos especiais. Então, vem comigo, né, tentar entender aí o que são esses biomas. Como eu falei para vocês, o Brasil ele é um país muito grande, né? Ele, por conta disso, ele vai comportar aí mais de um bioma, são exatamente 6 biomas que nós temos para apresentar para vocês, e nós vamos começar pelo bioma que é o maior de todos eles, que é o bioma Amazônia. Então, o bioma Amazônia, ele vai comportar aí a floresta amazônica, né? A floresta amazônica que é a maior floresta equatorial do mundo, tá bom? Esse bioma aí, dentro da área geográfica, né, geopolítica brasileira, ele vai abranger aí tanto a região norte inteira, como vai ultrapassar um pouquinho desse limite, né? Onde ele vai invadir um pouquinho o Nordeste e também a parte norte aí da região Centro-Oeste, né? Para vocês verem a dimensão, o tamanho que é esse bioma Amazônia, que está
comportando aí a floresta amazônica, né? Que, como eu falei para vocês, é a maior floresta do mundo, com árvores gigantes, com rios caudalosos e uma incrível variedade de animais e plantas, né? Portanto, tem uma enorme biodiversidade. E aí, para a gente citar um pouquinho do que são esses animais, né, do que é esta fauna, eu cito para vocês aí a onça-pintada, né, o macaco-prego, o boto cor-de-rosa, o tucano-toco, e por aí vai, né, essa lista ela é enorme, diga-se de passagem, tem tantos animais aí nessa fauna que alguns ainda não foram identificados, né? Alguns animais dessa fauna eles vão ultrapassar um pouquinho a região limítrofe aí deste bioma, como por exemplo a onça-pintada, ela vai também abranger, ela vai também estar na área, né, do Pantanal, que fica um pouco mais ao sul aí da parte do bioma da Amazônia, tá bom? E para nós darmos continuidade, nós temos aí a flora sendo representada, como eu falei para vocês, por árvores gigantes, né? Mas não existem só árvores gigantes na flora. Nós temos aí a sumaúma, o jatobá, a andiroba, o guaraná, né? Árvores, como eu falei para vocês, altas, e plantas medicinais também vão fazer parte dessa riqueza de flora, tá bom? Caracterizando aí essa enorme biodiversidade, assim como a flora também ela não foi totalmente identificada. Ainda está em fase de exploração. E a floresta amazônica, né, ela vai possuir umas características como relevo, vegetação. A vegetação, por exemplo, ela é de uma floresta densa e úmida, com árvores gigantes, como a sumaúma, as árvores de menor porte, como cipós, epífitas e bromélias também, né? Rica em biodiversidade, abrigando milhares de espécies de plantas. Seu relevo aí é caracterizado por uma planície que é chamada planície amazônica, com os rios, né, rios grandes, rios caudalosos, né, e áreas alagadas e depressões também, tá bom? Essas áreas alagadas que vão sofrer uma sazonalidade. E por falar em sazonalidade, vamos falar um pouquinho de clima e sazonalidade, né? O clima é tropical, quente e úmido, com alto índice de pluviosidade, quer dizer que chove durante o ano todo, e esta sazonalidade está ligada a inundações, né, sazonais nas áreas alagadas, onde geralmente elas ficam alagadas, influenciadas pelo ciclo hidrológico dos rios. Então, são essas características principais do bioma Amazônia. Agora vamos conhecer o bioma cerrado. Bem, o bioma cerrado ele tem uma abrangência de Brasil, né, centro-oeste. Nós temos aí uma parte do nordeste, uma parte do sudeste, e quase que ele chega lá na ponta lá do Rio Grande do Sul, mas não na parte sul do país, mas não chegou, né? Então, ele é conhecido como savanão brasileiro, com árvores de porte médio, né? Grandes campos e muitos animais adaptados ao clima seco. E quem são esses animais, né? Nós temos aí o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a siriema, né? A arara azul, o cerrado, também conhecido como lar de muitos animais fascinantes, mas alguns desses animais eles vão também invadir um pouquinho aí de outros biomas, né? Como, por exemplo, o bioma da Mata Atlântica, onde a arara azul também vai estar lá presente. As plantas que fazem parte aí do bioma cerrado, nós temos aí o ipê, o baru, o cerrado medicinal, né, o capim-dorê. Então, o cerrado ele vai abrigar árvores retorcidas, plantas adaptadas ao fogo e com propriedades medicinais também, assim como a gente encontrou no bioma anterior. Qual é a vegetação, né? A vegetação dele, característica da vegetação, vegetação caracterizada pela savana, com árvores de porte médio, né, campos abertos, né, com gramíneas, arbustos e cerradões, que são áreas com vegetação densa. Ele vai ser rico em biodiversidade, com espécies adaptadas ao clima seco e à variação climática. Então, o seu relevo ele é caracterizado por um planalto com ondulações e áreas montanhosas.
Ele possui um clima tropical quente, né, úmido, com duas estações bem definidas, que é o seco e o chuvoso, e sua sazonalidade, né, está caracterizada pela precipitação concentradas nas estações chuvosa, né, com seca prolongada no resto do ano. É por isso aí que nós temos animais e plantas adaptados tanto a condições de seca prolongada, né, que ela vai fazer parte, grande parte da abrangência aí do tempo do ano, e uma pequena parte do ano nós vamos ter um pouquinho de chuva. Então, esse aí é o cerrado. Mas temos também a caatinga. A caatinga, né, que é o bioma chamado bioma semiárido, né, considerado o bioma semiárido do Brasil. Ela abrange praticamente aí a região nordeste, exceto a região litorânea, né, com vegetação rasteira, possui cactos e animais que sabem, né, que, por instinto, lidar com a falta d'água também, né. Esses animais eles são tatu-bola, a jiboia, a raposa do sertão e o beija-flor, né, esse beija-flor aí que vai também estar presente na Mata Atlântica. Então a caatinga ela tem os seus próprios heróis de fauna, uma vez que esses animais também têm que ser adaptados a secas extremas, né, tanto eles quanto as plantas. E por falar em plantas, nós encontramos aí a catingueira, o mandacaru, né, nós temos o juazeiro e a carnaúba. Então, a caatinga ela tem espécies vegetais que são resistentes à seca e que fornecem alimento e matéria-prima não só para os animais, né, como também para o ser humano. Qual é a vegetação, né, característica da caatinga? Ela é uma vegetação rasteira e espinhosa, com cactos, bromélias, árvores de pequeno porte e arbustos adaptados à seca. Ela é rica em biodiversidade, né? Não se enganem por conta dessa seca prolongada, mas ela possui espécies que são resistentes à escassez de água. O seu relevo é formado por um planalto com áreas montanhosas e depressões. O clima é semiárido, quente, seco, né, e com baixa pluviosidade e alta evaporação. E ela também vai possuir uma sazonalidade com precipitação irregular e concentrada em um curto período do ano, isso mesmo. Nós temos também o bioma chamado de Mata Atlântica. Esse bioma ele já foi a maior floresta tropical do Brasil. Hoje ele se limita aí nessa parte da região litorânea, pegando parte do sudeste e encostando aí na região sul do nosso país, né? Foi bastante reduzido por conta da exploração do homem mesmo, né, por conta aí da influência antrópica, mas ainda abrange aí uma grande biodiversidade, daí a importância de se preservar esse bioma. Nele nós temos aí uma fauna bem rica, como o mico-leão dourado, né, o jaguar, o tamanduá-mirim, o jacaré de papo branco, né, e assim por diante. A Mata Atlântica ela é um refúgio para essas espécies que são ameaçadas de extinção e algumas são endêmicas, né, dessa região, ou seja, quando a Mata Atlântica, né, se porventura for totalmente devastada, muitos animais vão ser levados à extinção. Daí a importância, mais uma vez lembrando, de se preservar a Mata Atlântica. Qual é a característica da vegetação? Lá temos o ipê amarelo, o jacarandá da Bahia, bromélias, orquídeas, né? A Mata Atlântica ela encanta com sua mata e araucária, né? E samambaia gigante, e com uma infinidade de flores, o que caracteriza essa vegetação bastante colorida, né? Na época das estações onde as espécies florescem, né? E a floresta ela é densa e úmida, com árvores de grande porte, né, como o ipê e o jacarandá, mas também possui cipós, epífitas e bromélias. E, como eu falei, né, rica em biodiversidade e também contém um alto índice endêmico de espécies únicas. Seu relevo é caracterizado por uma planície costeira, né, serras e montanhas, clima tropical úmido, variações de temperatura, pluviosidade influenciadas pelo relevo e pela proximidade do mar. Nós temos aí uma sazonalidade com precipitação bem distribuída ao longo do ano, com períodos mais secos e úmidos, né, em relação aí à outra floresta tropical, que é a floresta bioma amazônico. Vamos conhecer o Pantanal, que o Pantanal ele é a maior planície alagada do mundo,
com uma rica fauna e flora aquáticas e terrestres, né? Não se enganem com o tamanho desse bioma, ele tem essa representação aí única no mundo inteiro, possuindo animais como a capivara, a arara azul, o tuiuiu, jacaré-caimão, enfim, o Pantanal ele é um paraíso para os observadores de animais que são adaptados a essas áreas alagadas e que possuem uma vegetação como o ipê roxo, o aguapé, a vitória régia, o capim-colonião. Então, o Pantanal ele vai possuir plantas aquáticas que vão se adaptar às cheias e secas também que esse bioma sofre. Né? Qual é a característica dele no que diz respeito à vegetação? Ele tem uma planície alagada com campos inundáveis, possui também parte dele uma savana, né, uma pequena representação, e florestas de várzea, né, por conta das regiões limítrofes dos outros biomas. Ele tem uma rica biodiversidade, com espécies adaptadas tanto ao ambiente aquático quanto ao ambiente terrestre. O seu relevo é uma planície alagada, com depressões e áreas mais elevadas. O seu clima é tropical e quente e úmido, com 2 estações bem definidas, a seca e a chuvosa. A sua sazonalidade possui aí inundações sazonais extensas, influenciadas pelo ciclo hidrológico dos rios, né? E essa é a característica do Pantanal. Vamos conhecer o bioma, né? Relembrando aí que o bioma ele também é chamado de bioma gaúcho do Brasil, né? Pampa, na verdade, Pampa, com campos extensos, né, vegetação rasteira e animais adaptados ao frio, né, nas regiões mais temperadas. Aí, esses animais são o tatu, carreta, o lobo vermelho, o puma, a ema. Né, o Pampa ele vai possuir aí animais selvagens que só são encontrados nesse bioma no Brasil inteiro. E possui uma vegetação bem característica, né, com capim-ampola, como o espinilho, a vassourinha do campo, a erva mate. Enfim, o Pampa ele tem muitas gramíneas que sustentam o gado e também possui representantes aí, espécies medicinais, com uma vegetação de campos extensos, com gramíneas, arbustos e árvores baixas, rica em biodiversidade, com espécies adaptadas ao clima frio, e bote frio nisso, viu? E seco também. Temos o relevo dele caracterizado por planície com ondulações e áreas montanhosas, o clima temperado, né, com 4 estações bem definidas, a primavera, o verão, o outono e o inverno, e uma sazonalidade com precipitação irregular e concentrada no verão e outono, com invernos secos e frios. Então, por que, né, estudar esses biomas? Né? Vamos pontuar aí, porque eles fornecem ar puro, né? As plantas dos biomas capturam gás carbônico, que é prejudicial para o planeta, e liberam oxigênio, que é essencial para a respiração dos seres vivos. Eles promovem a regulação do clima, onde os biomas influenciam a quantidade de chuva que cai em uma região e ajudam a manter a temperatura equilibrada. Eles são fontes de água, né, onde as florestas vão funcionar como esponjas gigantes, armazenando aí água de chuva e liberando-a lentamente, garantindo o abastecimento tanto de rio quanto de nascentes. Eles também vão ser verdadeiros produtores de alimentos, né? Produzindo muitas frutas, muitas verduras e grãos que consumimos, né, nos biomas brasileiros. E também vão ser lar de plantas e animais, né? Cada bioma é um lar de milhares de espécies vegetais e animais, e sem esses biomas aí, esses seres vivos correriam o risco de desaparecer. Daí a dada importância ao estudo dos biomas. Espero que vocês tenham relembrado mais uma vez da importância de se preservar esses biomas, e até a próxima.